Olá, vamos a mais um entendimento. O grande renovo ocorrido em Jerusalém no ano 70 DC, mas que a religião despreza. O irmão pediu para mim falar sobre Isaías capítulo 4, versículo 2. É você fazendo uma leitura, você vê um entendimento maravilhoso. Maravilhoso esse entendimento, mas para o futurista, ele não entende assim. Futurista, o nome diz, ele futuriza tudo. Já se fazem quase 2000 anos que aconteceu esse renovo e a religião está por aí, futurizando. Até quando não se sabe, até quando vai ser essa futurização deles aí, ninguém sabe quando, né? Porque já se fazem 2000 anos, eles estão aí falando que Jesus ainda vai voltar, que o juízo eterno ainda vai acontecer, que o juízo final vai acontecer, e que vai ter o purgatório, que vai ter a plantação de inhame, e continua isso aí. Então vamos ler? Olha que coisa linda isso aqui, ó. Isaías 4, eu vou ler do versículo 2 ao versículo 6. Versículo 1 não, porque o versículo 1 está fora do esquema aqui. O reinado do renovo do Senhor. Está aqui no título da Nova Almeida Atualizada. Naquele dia, toda vez que você lê isso aqui naquele dia, depois daqueles dias, significou o dia do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Não se esqueça, a Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Para o povo gentil, os não-judeus, está entre Romanos e Hebreus. E está, na verdade, Hebreus, carta aos Hebreus, o nome diz que foi escrito para os israelitas, né? Mas ali fala da graça, então serve também para os gentios. Então, na verdade, está de Romanos a Hebreus. Ali está passagens para o povo gentil. O restante da Bíblia foi de judeu para judeu. Então, naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. 3. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém, tá vendo que ia acontecer? Tudo aconteceu, iria acontecer em Jerusalém. Nada mais. Não tem nada para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Coreia do Sul, Coreia do Norte, Argentina, não tem nada, não. Tudo era Jerusalém. A Bíblia foi escrita para os acontecimentos, as coisas que iriam acontecer lá em Jerusalém, lá em Israel, no ano 70. Toda a Bíblia, ela se cumpriu. Todos os escritos se cumpriu no ano 70 DC. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Versículo 4. Naquele tempo, naqueles dias, naquele tempo, o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Versículo 5. Sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite. Porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção. 6. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Tá? Então aqui, nós entendemos que naquele dia significou o dia do Senhor. Então esse renovo é transformar alguma coisa já antiga em alguma coisa nova. Você renovar, então seria renovado. E assim, as profecias de Isaías, de Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Zacarias, Amós, Malaquias, lá no versículo 3, no começo, e depois do capítulo 3 e capítulo 4, fala sobre isso. Então a gente, entendendo o que foi lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que era o dia do Senhor, então nós entendemos que o Apocalipse foi um livro escrito para o renovo, a respeito dos fatos, dos acontecidos entre o ano 66
e a metade do ano 70, que durou 3 anos e meio, 1.260 dias ou 42 meses, ou metade de uma semana, metade de um tempo. Então nós entendemos que esse renovo aconteceu lá. E você lendo aqui no versículo 4, fala assim: naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela. Jesus falou sobre isso aqui. Lá em Lucas capítulo 11, do versículo 49 e 51, veja o que ele disse. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Então aqui Jesus deixou claro que no renovo, quando aconteceria o renovo, também seriam cobradas as contas de quem? Dos judeus, dos israelitas, porque eles foram os culpados das mortes desde Abel até Zacarias. As contas seriam cobradas deles. E também lá, para esse vídeo não ficar longo, em Apocalipse 18, 24, veja, e nela foi encontrado, depois você lê todo o capítulo, tá? Aqui você no versículo 10 é um versículo interessante, eu não separei, mas depois você lê tudo isso aqui. Ó, e conservando-se de longe com medo do seu tormento, diz: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Então aqui era no tempo presente de João, não foi para o futuro. Então indo lá para o capítulo 18, né, lá no versículo 24, e nela dentro de onde? Na cidade, na grande Babilônia, Jerusalém. E nela foi encontrado o sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Você consegue concatenar, você consegue ligar o que Jesus disse em Lucas 11, do 49 ao 51, que disse que, aqui ó, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Você consegue entender que durante o renovo, durante o dia do Senhor, foi cobrado essa situação, foi cobrado o derramamento do sangue desde o início até Zacarias? Jesus falou que seria cobrado daquela geração. E aí isso se cumpriu em Apocalipse 18, 24. E nela foi encontrado, nela o quê? Se você ler antes, você vai ver. Foi dentro da Babilônia, dentro de Jerusalém. Foi encontrado o sangue dos profetas, desde o início. Aí fica claro que o livro do Apocalipse foi escrito para quê? Para o dia do Senhor, para o juízo, para o renovo. Para Isaías 4, do 2 ao 6, que eu acabei de ler. Você vê, uma coisa liga na outra. Aí você entende, fala, opa, peraí, Isaías 4, 2 ao 6, fala que seria, vamos ler aqui de novo, para a gente dar uma continuidade, lá no versículo 4 de Isaías 4, 4. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela. Você consegue ligar uma coisa com a outra? Então, isso daqui era uma profecia. E nos dias de Jesus, ele falou que o quê? Que seria cobrado contas daquela geração pelo derramamento de sangue. Aí você vê lá em Apocalipse 18, 24, e nela foi encontrado, ou seja, no juízo que chegou só em uma hora só, claro que isso foi uma metáfora, que demorou 3 anos e meio, mas no juízo que chegou lá em Jerusalém, na Grande Babilônia, foi achado sangue dentro da cidade. Olha aqui, e nela foi encontrado o sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Você liga uma coisa com a outra. Aí no 19, do 1 e 2, depois dessas coisas ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. E no versículo 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois, olha aqui, ó, julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. Aqui, ó, julgou. Como que a religião fala que ainda irá acontecer o grande juízo, o fim dos tempos, a volta de Jesus?
Você vê como é fácil entender a Bíblia quando você acredita no que está escrito, quando você respeita a contextualização, quando você respeita as épocas? É fácil de entender. É um livro de receita de bolo. E gratuito eu estou recebendo e gratuito eu estou passando a você. Imagina um conhecimento, um entendimento desse aqui na mão de um cão guloso. Imagina isso aqui na mão do bispo do dedinho, o estrago que ele não ia fazer nas finanças das pessoas. Imagine o apóstolo do chapelão com um entendimento desse aqui. Um tesouro desse aqui na mão dos ladrões mercenários desse aí. Por isso que eles não têm entendimento. Por isso que eles ficam na loucura deles. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, manifesta. Em nome de Jesus, e só quebrando. É processo trabalhista, é tribulação, aflição. Eles não têm sossego. Porque eles não têm, eles são carnais. Eles não dão nada de graça para ninguém. Aí lá no versículo 5 fala assim, de Isaías 4:5. Sobre todos os lugares do Monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia, e fumaça, e um clarão aceso à noite, porque sobre toda a glória estenderá uma proteção. É no versículo 6. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio, e esconderijo contra a tempestade. Esse tabernáculo não era o templo que havia em Jerusalém, porque esse daqui foi destruído pelo fogo no ano 70. Aí nós entendemos que esse tabernáculo aqui é onde nós estamos, espiritualmente falando, que é no capítulo 21, versículo 3. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Hã? O tabernáculo espiritual, porque no versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Então olha que coisa linda, né? Sobre o renovo, né? Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e glória. Então, o meu entendimento é esse, simples assim. Quando que se cumpriu Isaías 4? Se cumpriu o renovo no juízo do ano 70. Quando Deus cobrou as contas daquela geração. Porque assim disse Yeshua para os discípulos, será dessa geração. Na verdade, ele estava falando para os fariseus. Raça de víboras, cães, ladrões, mercenários, será cobrada as contas de vocês. Porque os seus pais foram os que mataram os profetas. Então, da morte de Abel até Zacarias, o sangue derramado deles será cobrado de vocês. E assim, quando ocorreu o juízo, lá em Jerusalém, foi achado o sangue dos profetas, dos apóstolos. Foi achado sangue inocente dentro de Jerusalém. E foi cobrado as contas ali. Então ali ocorreu grande renovo, mas que a religião, infelizmente, tem desprezado. Quando dizem que Jesus ainda vai voltar, quando dizem que o juízo eterno ainda vai acontecer, quando dizem que haverá o purgatório, quando dizem que Deus tem que ser buscado em um templo terreno, e não é explicado que o templo espiritual está em nosso espírito, onde ele faz morada, independente de onde você está, ele está em você. Tá bom? O grande renovo ocorrido em Jerusalém no ano 70 DC, mas que a religião despreza. Foi o tema deste vídeo, eu encerro por aqui. Peço a sua contribuição aqui com joinha, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo, ativando o sininho e vamos em frente. Passando o nosso simples e humilde entendimento, sarando dessa gripe. Quem sabe logo, logo, a gente está zerado de novo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.